Então está conosco aqui no estúdio o idealizador, o homem que criou a Urbs Nova, e um desses projetos da Urbs Nova é o Distrito Criativo, que já tem 1 ano e meio aqui em Porto Alegre, ocorre ali no 4º Distrito, região ali do bairro Floresta. Boa noite, o que seria, Piquet, esse Distrito Criativo? Boa noite, Samuel. O Distrito Criativo é um projeto que, como você falou, tem mais ou menos 1 ano e meio. Aquela região, assim, para situar o ouvinte, fica entre a Farrapos e a Cristóvão Colombo, tá? Aquele miolo ali, todo mundo conhece a Farrapos e a Cristóvão, né? Mas as pessoas normalmente não identificam bem o que tem entre as duas. E vem da Doutor Timóteo até a Barros Cassal. São mais ou menos 80 hectares. Né? Ele fica dentro do 4º Distrito, que é uma zona muito maior de Porto Alegre. O 4º Distrito tem mais de 1.000 hectares, tá? Então é 10% do 4º Distrito. Só que enquanto o 4º Distrito é um lugar assim muito heterogêneo, muito fragmentado, teve uma história importante em Porto Alegre, né? Zona industrial, zona de imigrantes, alemães, poloneses. O Distrito Criativo, ele se degradou muito, o 4º Distrito, a partir dos anos 70, mas essa zona onde está o Distrito Criativo, ela manteve algumas qualidades urbanas. Tem problemas urbanos ainda, né? Mas o que eu detectei há mais ou menos 1 ano e meio atrás, conhecendo muito pouco a pouco, um a um, na verdade, sendo apresentado por eles mesmos, é uma rede, um tecido de empreendedorismo criativo muito forte que tem ali. Hoje, são cerca de 80 locais. São mais de 500 empregos diretos e indiretos. E por isso que a gente diz que o Distrito Criativo é um polo de economia criativa. Na verdade, é o primeiro polo de economia criativa em Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul. Defina pra gente economia criativa. Tem 1000 definições de economia criativa, cada um tem a sua, mas a que eu utilizo é toda vez que você vende no mercado um produto ou um serviço simbólico. Então, o núcleo da economia criativa é muito fácil de identificar, porque são artistas em geral. Pintores, escultores, desenhistas, atores, dançarinos, poetas, tudo que a gente chama de arte é economia criativa, porque o que se vende, na verdade, é um símbolo, é uma dança, é uma música, é um poema. Agora, o que mudou mais recentemente é que essas atividades estavam muito relacionadas ao mundo da cultura, né? Geralmente é assim que se lida. Mas o que se percebeu, principalmente na Inglaterra, no final dos anos 80, início dos anos 90, é que uma série de atividades econômicas muito importantes tem um elemento criativo que o caracteriza. Então, por exemplo, moda, por exemplo, arquitetura, por exemplo, design, publicidade. Então, todas essas atividades, elas combinam uma função. Por exemplo, no caso da moda, você tem o vestuário, que é para nos abrigar, etc., mas que tem uma camada simbólica, tem uma cor, tem um estilo. Isso. Então, você muitas vezes compra muito além da função, pelo design, pela cor, pela proposta, pelo conceito. Então, isso tudo é economia criativa. Mas o Distrito Criativo, assim, aproximadamente metade dos participantes do Distrito Criativo fazem parte da economia criativa, tá? Então, ateliê de artista, galeria de arte, antiquário, brechó, arquitetos, designers, pessoal de moda também. Mas a outra metade são outras duas economias relacionadas, a economia do conhecimento e a economia da experiência. Então, a economia do conhecimento é informação, jornalismo, esse tipo de coisa, ensino e a pesquisa. Então, tem várias escolas de arte lá, escolas de música, escolas de dança, e isso faz parte desse mix que está nesse território de 80 hectares, mais ou menos, no bairro Floresta. Isso já existia ou passou a existir depois do Distrito Criativo? Pois é, isso é engraçado. Ao mesmo tempo já existia e passou a existir. Porque existia, mas escondido. Existia invisível. Mesmo para as pessoas que estavam lá empreendendo, claro, elas conheciam assim a sua vizinhança, os seus vizinhos criativos, digamos assim, 3 ou 4, nas 3 ou 4 quadras em volta. Mas quando eu comecei a reunir e mostrar para cada um deles que havia uma rede muito mais ampla, que eles mesmos não identificavam, então eles se viram como algo diferente na cidade, e esse algo diferente é o que é o nosso projeto, é o Distrito Criativo. Então, ao mesmo tempo, eles estavam lá,
mas não estavam, porque eles não tinham um conceito, eles não tinham uma cara, agora eles ganharam. A partir de um determinado momento, o que o Distrito Criativo ficou mais conhecido na cidade, o que está acontecendo, e é a nossa intenção explícita, é que muita gente está procurando o Distrito Criativo para se estabelecer, porque é uma rede amiga, é uma rede de suporte. Então, uma série de empreendedores, designers, estilistas me mandam e-mail, me telefona, pergunta, tem um sobrado antigo? Então, e na questão do Distrito Criativo não é só a questão de economia criativa, negócios. É, como eu falei no início, essa visão de que o tecido urbano é muito importante. A rua, a qualidade, os prédios antigos, as árvores, a vegetação, as praças. Então, essa região de Porto Alegre, ela está muito bem localizada, porque ela está do lado do Moinhos de Vento, do lado da Independência e do lado do Centro Histórico. Verdade. Não é são assim, mas do lado significa você anda 4 quadras, anda em 5 minutos andando você já está lá. E ao mesmo tempo parece que não se tinha consciência disso. Então, o que a gente procura fazer é mostrar para a cidade que ali tem um lugar legal para frequentar e, ao mesmo tempo, transformar esse lugar, ou seja, colocar mais arte na rua. Quer dizer, tem toda uma linha de design territorial, de marcas na rua, uso de mosaico, uso de grafite. Tudo isso para mostrar que ali é uma região diferente e que ela precisa ser cuidada e que ela pode ser um potencial, inclusive, turístico para Porto Alegre, né? A gente procura trazer turistas para lá também. Esse local foi escolhido por quê? Não houve, assim, o projeto, como todos os outros projetos da Urbs Nova, ele nunca vem de cima para baixo. Ele surge de baixo para cima, entende? Não é assim, você decide que é numa região e agora começa a fazer alguma coisa. Eu simplesmente conheci um ou dois fortes que estavam ali, e comecei a procurar e ver, e foi aumentando. Isso foi antes de criar o Distrito Criativo. Aí, como eu via que tinha muita gente com qualidade, eu resolvi fazer 2 expedições pelo bairro Floresta, né? Foram 50 pessoas, levando as pessoas para entrar no ateliê de artista, em galeria de arte, conversar com as pessoas, e foi uma experiência muito legal. Então, no início eram uns 30 locais. E por causa disso é que eu pensei que, olha, aqui tem qualidade, essas pessoas não têm visibilidade, vamos criar um projeto para mostrar essas pessoas para Porto Alegre, para o Estado e para o Brasil. Então, hoje em dia vem gente de outras cidades do interior do Rio Grande do Sul para conhecer o Distrito Criativo. Legal. Então, porque é um modelo também que se pode aplicar em outras cidades. Uhum. É um local, essas pessoas que estão instaladas ali, elas têm um negócio, né? Não é um local onde as pessoas vão para serem ajudadas, né? Não é uma ONG, né, que está ali montando algo para ajudá-las, para que elas tenham um espaço para expor aquilo que elas constroem de criativo. Na verdade, todo mundo quer ganhar dinheiro com isso também, quer lucrar com isso, quer vender o seu peixe, né? O Distrito Criativo é um projeto de empreendedorismo. Empreendedorismo de qualidade e, às vezes, eu digo empreendedorismo de vanguarda, quer dizer, são pessoas que têm uma qualidade muito grande. Então, só para você ter uma ideia, a Bolsa de Arte faz parte do Distrito Criativo. A Bolsa de Arte é uma das melhores galerias de Porto Alegre, abriu agora em São Paulo. A proprietária vai em feiras no Oriente Médio, nos Estados Unidos. É um nível excepcional. Nós temos lugares como o Vila Flores, o CC100, o Estúdio Q, que é um nível, sabe, muito acima da média. Então não é aquela situação de ONG que você encontra pessoas que estão numa situação difícil, complicada, poucos recursos, e que você vai lá ajudar aquelas pessoas, né, de maneira assistencial. Não, na verdade ali aquelas pessoas são capazes de gerar muito bem os seus negócios, e o que é interessante é que no projeto é essa rede preocupada com o território, com o entorno, com a qualidade, em ter uma cidade de verdade. Então, à medida que o Distrito Criativo ele é mais conhecido, a gente quer ter mais visitantes andando a pé por aquelas ruas, andando de bicicleta, a gente faz passeios a pé, tem o Passeio das Artes, amanhã vai ter a 9ª edição do Passeio das Artes, que a gente leva em galeria, em ateliê, em pequenas padarias, que tem ali a Padaria Dalmaz, é uma padaria que poderia estar em Barcelona, e está entre
a Farrapos e a Cristóvão Colombo. E então é só uma questão de dar mais visibilidade, atrair mais gente, aumentar a densidade, já tem uma boa densidade no Distrito Criativo, e deixar as pessoas trabalharem, deixar as pessoas fazerem o que elas sabem fazer. Então, só para te dar um exemplo, os 3 últimos participantes que entraram: o ateliê O Bestiário, que são 9 artistas de vanguarda, que tem um ateliê no início da Cristóvão Colombo; a Galeria Hipotética, na Visconde, que trabalha com a linguagem de quadrinhos, de ilustração, fazem gibis, é arte, mas é uma arte muito assim, uma linguagem muito moderna. E entrou hoje o Preza, que faz óculos de madeira, usando o que eles chamam de madeira revisitada, quer dizer, madeira utilizada de construção. Eles pegam e fazem óculos escuros de madeira da melhor qualidade, usando materiais orgânicos sempre. Então nós temos assim muita coisa acontecendo lá, tem muita atividade, eles mesmos. Normalmente assim, às vezes a Urbis Nova propõe algum tipo de projeto. Então o Passeio das Artes foi um projeto da Urbis Nova. Acabamos ganhando o Prêmio de Inovação em Turismo em 2014, no estado do Rio Grande do Sul inteiro. Fazendo turismo numa cidade que não é turística, como Porto Alegre, num bairro que não é nada turístico de Porto Alegre, que é o Floresta, naquela parte que tem problemas ali. Né? Esse é um questionamento que eu tenho, né? Até quanto o preconceito atrapalha? Porque ali é uma região que tem crimes, tem prostituição, principalmente de noite, né? Não há a menor dúvida que um dos maiores problemas é esse. De certa maneira, o Distrito Criativo é um produto simbólico também. A gente tem que criar uma imagem, mas uma imagem baseada na realidade que tem ali, mostrando a qualidade que tem ali, que se contrapõe aos problemas que tem. Toda a cidade de Porto Alegre tem problemas de violência, tem prostituição em várias zonas. Na verdade, em outras zonas tem uma situação muito pior até. Durante a tarde é super tranquilo, sem problema. É uma cidadezinha do interior durante a tarde, sabe? Todas as pessoas falam isso. Tem casos de prostituição nas ruas ali. Normalmente esse não é o problema dos empreendedores que estão ali. Eles não acham que é um elemento assim... tem muito preconceito, na verdade. Você sabe, você deve ter andado em várias cidades do mundo, Barcelona, Paris... Você encontra prostitutas na rua e não tem o menor problema. Vou dar um exemplo. A cidade de Barcelona, ela faz muitos vídeos promocionais, normalmente mostrando os grandes monumentos que tem em Barcelona tradicionalmente. Ela lançou agora no ano passado um vídeo de 5 minutos falando sobre a rua. Não aparecia nenhum monumento, nenhum prédio, só as pessoas na rua, quer dizer, essa vida de rua. Em 3 momentos apareciam prostitutas. Faz parte do dia a dia, não é um problema. O problema é que as pessoas identificam isso com falta de segurança, têm medo, não vão lá. Mas, na verdade, as pessoas que estão ali, que têm os seus negócios, não há uma queixa forte em relação a isso. Às vezes é um mito que se... preconceito mesmo, né? Preconceito mesmo. Não é preconceito, isso é verdadeiro, por exemplo, o consumo de crack, né? Que não é só ali que acontece, evidentemente. Sim, né? O consumo de crack está mais situado ali na Garibaldi, próximo a Voluntários da Pátria. Assim, não é algo forte também na região, não é alguma coisa que preocupe, que seja uma das nossas discussões assim. Os nossos problemas maiores, na verdade, são o lixo nas ruas, porque, na verdade, os catadores abrem os sacos de lixo e espalham o lixo todo pela rua. É a maior reclamação de todo mundo ali. E os problemas de alagamento quando chove muito em Porto Alegre, né? Então é uma zona que, na verdade, ela era uma zona que estava entre o Navegantes e o centro histórico. Era uma zona que alagava normalmente antes de haver urbanização ali, então é muito fácil de alagar. E isso é uma coisa que nós não podemos fazer, isso é uma coisa que a prefeitura tem que cuidar. Porque se a gente quer ter um polo de economia criativa ali, trazer turistas, não pode ter alagamentos como tem na Praça Florida, onde tem uma escola infantil municipal, ela fica uma ilha cercada de água por todos os lados, quando chove forte. Qual é a parceria de vocês com a prefeitura? A prefeitura apoia esse tipo de projeto? A prefeitura conhece o projeto, mas assim, é um projeto independente, né? Nós fazemos questão de dizer que é um projeto privado,
uma rede de empreendedores com seus negócios. Claro, a prefeitura tem o seu papel na melhoria da cidade de uma maneira geral, do quarto distrito que precisa muito, o que inclui o distrito criativo. Eu acho assim que cada setor tem que tentar fazer o que pode. A prefeitura tem as suas funções, mas a gente não pode ficar numa dependência da prefeitura. Às vezes a gente fica reclamando que as coisas não acontecem em Porto Alegre, às vezes com muita razão, na verdade, mas importante é que nós assim, pensemos o que nós podemos fazer. E nós podemos fazer muita coisa sem gastar muito dinheiro ainda por cima. É uma questão de reunir as pessoas, ter um bom projeto, ter linhas de ação, convocar as pessoas, mostrar que aquilo tem uma certa solidez. As pessoas têm que acreditar que esse é um problema também em Porto Alegre. Quer dizer, Porto Alegre teve tantos projetos ao longo dessas décadas que nunca aconteceram, que as pessoas assim ficam muito descrentes também, né? Então, acreditar num projeto, por isso o projeto é de baixo para cima, sabe? É não criar coisas fantásticas, lindas. Você sabe, né? Como periodicamente aparecem grandes projetos e que você se pergunta o que aconteceu com aquilo. E nunca aconteceu. Então, nós fazemos assim uma intervenção, são micro-intervenções, sabe? São pequenos detalhes. A gente trabalha num nível que dificilmente a prefeitura conseguiria trabalhar. A prefeitura tem que trabalhar na cidade inteira, de uma maneira geral, com demandas enormes, problemas sérios de segurança, educação, saúde. E a gente quer criar uma coisa ali acima da média, sabe? Então, algo que isso só com as pessoas e com pessoas de qualidade. E ali tem essa concentração, tem esse diferencial. Então tem um potencial que não é um mero potencial. É algo que é uma realidade, na verdade. Nossa conversa com o Jorge Piquet, que é o idealizador do Distrito Criativo que temos aqui em Porto Alegre. O Distrito Criativo é um lugar para se conhecer a pé. Exatamente. Então a gente tem várias atividades, a pé e de bicicleta também. Então, o Passeio das Artes, a gente é a pé, mas é impossível conhecer ele de uma vez toda a pé. Então, a gente faz periodicamente visitas guiadas, né, para pegar alguns trechos do Distrito Criativo. Visitamos uns 5, 6, 7, 8, não é? Entramos com tempo, porque são brechós, são antiquários, isso não dá para ver rapidamente. E fazemos passeios de bicicleta. Então, por exemplo, agora no dia 22 de agosto, vai ter um projeto novo, que é o Curta Bike. O Curta Bike é um projeto na verdade, da produtora Fernanda Morena, onde as pessoas vão em alguns locais do Distrito Criativo, 3 locais, o CC100, o Vila Flores e o Estúdio Q, vão assistir curtas-metragens, vão sair, pegar sua bicicleta e vão até o próximo ponto, param, entram, assistem mais filmes, depois terminam, pegam as suas bicicletas, vão até o outro ponto e no final a gente vai parar na Praça Florida, que é uma pequena pracinha que existe ali no meio, e fazer uma grande exibição de curtas para o público em geral, num telão aberto para todo mundo, convidando a comunidade, porque é muito importante esse relacionamento também com os moradores, com os outros negócios que existem ali. A ideia do Distrito Criativo é um parque urbano aberto. É o contrário da ideia dos parques tecnológicos fechados, né? Que se cria num canto da cidade, em algum lugar, uma concentração de um monte de empresas de tecnologia. Nós usamos o tecido urbano que já existe. As casas antigas, os sobrados, as praças, as ruas. Então tem muita ocupação de praça, muita ocupação de rua, se faz eventos na rua. O CC100, por exemplo, ele criou o Arteando C, que é o Festival de Artes do Distrito Criativo, que é no local dele, mas ocupa toda a rua. La Casa de Pandora, que é um dos participantes do Distrito Criativo, já fez o 3º Festival da Boa Vizinhança. O último, inclusive, foi na Gonçalo de Carvalho, que teve milhares de pessoas na rua. Então, todas essas atividades fazem parte de linhas de ação nossas, iniciativas dos nossos participantes. Então, é gente com muita qualidade fazendo. E o interessante é isso, não é simplesmente você fazer um evento e parar.
ou repetir o evento eternamente. É fazer um monte de eventos diferentes em locais diferentes, mas dentro de um mesmo território. Então isso tudo acaba se reforçando e criando uma identidade e mostrando para a cidade que ali é um lugar bom, sabe? Tem problemas, está cheio de problemas como todos os lugares, Sim. mas tem gente boa ali trabalhando e que quer transformar a cidade a partir do que elas são capazes de fazer. A gastronomia está inserida ali também? Sim, então eu falei, tem a economia a economia criativa, a economia do conhecimento e faltou dizer que é a economia da experiência, tá? Eu divido mais ou menos assim, cada um tem a sua divisão. A economia da experiência é turismo, então nós temos 2 hotéis, mas assim, no caso da economia da experiência, não basta ser hotel ou restaurante, tem que ter algum diferencial. Então nós temos 2 que são diferentes. Tem o Porto Alegre Hostel Boutique, na São Carlos, Muito bonito. que é um lugar interessante, é um projeto interessante, e agora veio o Ibis Styles, né? O Ibis é uma rede internacional, a linha Styles é uma linha diferente, criativa, bonita, está ali na Rua Garibaldi, e que atrai um tipo de turista também que gosta de arte, que se vai para esse lugar é porque gosta de arte. Então, esses hotéis fazem parte. E tem uma série de locais de gastronomia que são, como eu falei, a Padaria Dalmas, o Na Brasa, por exemplo, que está ali na esquina da São Carlos com a Ramiro, faz parte do Distrito Criativo. Agora, um restaurante novo que surgiu em Porto Alegre, se bem que ele tem um pouco mais de um ano, que é a Cantina Facim, que fica nos subterrâneos da Chaminé do Shopping Total. Do Chaminé da antiga cervejaria ali, né? Exatamente, é um lugar muito interessante também, um lugar único. Chaminé, muito bonito. É um lugar único em Porto Alegre, né? Na verdade, aqueles túneis eram os túneis de ventilação da chaminé. Eles estavam assim um desastre, entupidos de terra e madeira. Foi feito todo um trabalho de esvaziar, mas se manteve a parede do túnel, o tijolo, as marcas do fogo que tinham ali. É um lugar único, né? É um lugar único em Porto Alegre, né? Que as pessoas todas deviam conhecer. Então, esse é um dos lugares de gastronomia. O Tempero Rosa também, que é um boteco que os arquitetos vão muito, que ele é meio esculhambado, mas ele tem um charme que poucos lugares têm ainda em Porto Alegre, né? Tem um happy hour muito, muito legal. Inclusive hoje, daqui a pouco eu vou sair e nós vamos fazer uma degustação de caipirinha de butiá, porque o butiá é um elemento antigo da cidade. É a primeira árvore que chegou há 325 mil anos. Na verdade, o butiá é uma palmeira, então tecnicamente ela não é uma árvore, mas assim... Vamos facilitar o entendimento. Para não sermos técnicos demais, né? Então, e o butiá, se você pensar, tem muito a ver com o Distrito Criativo, porque, de novo, é o que nós temos de mais antigo, de mais tradicional, é a nossa fruta nativa por excelência, e há um enorme desconhecimento sobre o butiá. Muita gente nunca provou butiá, não sabe o que é butiá. E é um vegetal que corre risco, sabe? Que pode desaparecer. Então é uma maneira de ter inovação gastronômica dentro do Distrito Criativo. A caipirinha de butiá é o primeiro de uma série de produtos que a gente vai lançar de butiá. E vai estar disponível em todos esses lugares que eu falei que são gastronômicos, tanto nos hotéis como nos restaurantes, para as pessoas irem lá. Então, porque às vezes você vem um turista de São Paulo tomar uma caipirinha normal, de kiwi, não é? E porque se tem uma coisa que é totalmente diferente nossa e que ele pode provar, e é realmente muito boa. Onde as pessoas encontram mais informações sobre o Distrito Criativo? Há um site? Sim, então nós temos... bom, hoje em dia você procura no Google, é super fácil, né? Você procura Distrito Criativo de Porto Alegre, tem um blog no WordPress com mapas, com a lista de todos os participantes, com os conceitos, com as linhas de ação, a questão do patrimônio histórico. A gente faz levantamentos de patrimônio histórico, a gente levanta a história dos prédios que tem ali, que são muito importantes. Nesses passeios que a gente faz, a gente, além dos locais, a gente visita os prédios históricos também. E tem no Facebook, claro, no Facebook tem uma fanpage, tem um grupo chamado Distrito C Agenda Semanal, porque existe uma produção muito grande de cursos, shows, eventos no Distrito Criativo, né? A Casa Cultural Tony Petzold, por exemplo, tem muitos cursos, Casa da Música, o Estúdio Q também, moda, tingimento de tecidos. É permanente, toda semana tem muita coisa acontecendo no
Por isso a gente criou um grupo apenas para agenda semanal. Tá ótimo. Jorge Piquet, o idealizador de tudo isso. Muito legal a conversa. Obrigado por ter vindo até o nosso estúdio expor isso para a nossa população. Eu que agradeço, e estão todos convidados a passear por lá, pega um mapinha que está no site e vem conhecer os lugares que serão muito bem recebidos. Tá certo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.